gente! Boa tarde! Estamos começando mais um dia de Feira de Audição com a galera que já está online. Oi, pessoal que está pela NetShowMe, nossa apoiadora. A Ribas Filmes, que está fazendo essa filmagem maravilhosa com a gente. Gostaria de agradecer mais uma vez a Bravarte Entretenimento, que está nos recebendo nessa casa maravilhosa. Todo mundo falou dessa arena linda, incrível. Ai, mandar um beijo para todo mundo. Recebi direct no Instagram, mensagem de voz, de áudio. Fiquei tão feliz, muito bom, né? Ótimo. Pessoal, é o seguinte, já para começar com chave de ouro, eu trouxe essa maravilhosa querida. Ela é formada em publicidade, história da arte, história social e comunicação e semiótica. Maravilhosa. Ela já assinou produções de musicais como Cats e A Bela e a Fera no Brasil pela Time for Fun. E hoje ela representa o canal Diversão e Arte, que são meus coprodutores dessa feira incrível, que está deliciosa recebendo vocês para mais um dia especial. Vem, Bia Ramstaller! Uhul! Oi, minha querida! Obrigada, Bia, obrigada. Maravilhosa, gente, bafônica. Essa mulher é tão inteligente. Aliás, o livro dela chama Comunicação e Cultura. A Bia sabe tudo também de incentivo, estudou incentivo à cultura. Então, enfim, além de ser maravilhosa, cultíssima, tem esse livro incrível que a gente está, inclusive, ela nos cedeu para que nós dessemos de lembrança para cada um dos palestrantes, porque realmente as pessoas têm muitas dúvidas do que desse ramo, né, Bia? Oi, Bia, vem. Oi. Primeiro a gente se sente, né, depois de uma apresentação da FEFA. Bom, muito gostoso estar aqui. Eu estava aqui ontem na plateia e posso começar a falar? E eu fiquei assisti todas as palestras de ontem e mudei completamente a minha, abri essa ideia de conversa, como o pessoal fez aqui ontem, mas uma pegada da informalidade, porque eu acho que isso é muito interessante nessa troca de olhares. Comentei com a FEFA que, antes de falar qualquer coisa, eu queria reforçar algumas coisas que eu ouvi ontem aqui e nas quais eu acredito, assim, piamente, né? Eu acho que é importantíssimo lugares como esses, de trocas, é importantíssimo esse lugar da reflexão, da construção do conhecimento, da procura pelo conhecimento, que eu acho que isso foi muito falado e reforçado ontem. Eu venho de uma formação, antes de fazer publicidade ainda, eu me formei atriz, e durante esse processo, algumas experiências de teatro no Célia Helena, ainda na época da Célia Helena, quando ela dava aula lá, eu descobri o encanto pelo backstage, né? E quando me formei atriz, eu fiz uma peça e depois fiquei na produção e nunca mais quis sair dali. Eu falo que eu tô bem por trás da cena. Mas a formação de atriz me foi muito importante para a prática de produtora. Acho que foi o Júlio Oliveira ontem que falou dessa coisa da gente entender o todo para que a gente possa, inclusive, dialogar com aquele que vai trabalhar com você, né, com a gente. Isso eu acho essencial. Acho que assim a gente também foi a Karina que comentou que o stage manager tem um pé na arte. Ele não é só uma função técnica. Outra coisa que eu concordo plenamente. Eu costumo dizer que eu descobri essa função de stage manager na T4F, né, quando eu fui trabalhar com os musicais, e descobri que é o coração. Acho que ontem ela não trouxe essa fala, mas ela trouxe esse entendimento. Sem ele não acontece nada no musical. Ele assim como o maestro que rege a orquestra e rege o espetáculo, o stage manager rege também tanto a parte artística quanto a parte técnica funcionando junto, né? E precisa desse olhar, precisa desse diálogo com a arte, precisa dessa aproximação com a arte e precisa também do conhecimento técnico, né? Então, acho que essa soma, quando você fala que eu fiz publicidade, fiz história da arte, é justamente essa procura por, a cada experiência profissional, mais uma coisa eu descobria. Né? Eu falava, nossa, eu preciso saber disso também. E faço isso até hoje.
No doutorado, eu fui fazer comunicação e semiótica para estudar as políticas públicas de cultura, que foi o que deu origem a esse livro. Ele é um compilado da minha tese de doutorado. E eu fui levar para dentro da universidade, que é um lugar que eu também circulo, eu dou aula em universidades, um olhar da prática, para poder, na pesquisa, comprovar um monte de coisas. O que me levou a pensar uma pesquisa para o doutorado foi um certo incômodo, que eu acho que a gente vê muito, e vê muito nas falas das pessoas e tudo, com relação a esse campo das políticas públicas de cultura, especificamente a Lei Rouanet, que é a mais conhecida, né, das leis de incentivo, nesse lugar de que, poxa, mas a lei ela é boa, mas a lei funciona, mas a existência dela resolve alguma coisa, se ela acabar, muda de verdade alguma coisa? Sabe, essas perguntas que a gente se faz, né, no decorrer das nossas práticas, quando a gente tem uma dificuldade enorme para conseguir captar um projeto, quando a gente tem uma dificuldade enorme para pensar um projeto, para colocar ele dentro de um formato, né, exigido pela lei e tudo. E outras coisas. A gente vê falas muito comuns que dizem assim, o ator famoso tem... ele capta. Né? Aí eu fiquei pensando, será que ele capta mesmo? Ou será que esse é um olhar meu, que não sou a atriz famosa, pensando na realidade do campo e falando assim, nossa, olhando assim, apontando para o outro dedo, né? E eu fui procurar, foram essas indagações, ou esses questionamentos, esses incômodos que me levaram a desenvolver a pesquisa. E aí eu fui fazer entrevista, eu parti da minha prática, eu fui colocar em debate, em diálogo, uma porção de inquietações, né? E aí, dentro dessa trajetória, eu acho que o que vale pensar, né, e trazer como contribuição, dialogando com as falas de ontem, com as reflexões trazidas aí, que estão sendo trazidas e que vão ser trazidas aí no decorrer do dia, eu penso, né, esse campo da gestão de um projeto da seguinte forma. Primeiro, eu acho que, sim, a gente tem que... não dá para se acomodar, seja você ator, seja você produtor, seja você o que for. Não se acomode naquele lugar que você chegou. Né? Eu acho que há sempre mais. Achei bonita a fala do Léo ontem nesse sentido, né? Que é um cara que já chegou num lugar de projeção, já circula pela televisão, Léo Midiorin, né? Mas existe essa vontade de saber mais sempre. Eu acho que isso é uma coisa que a arte exige da gente, para que a gente possa se relacionar bem com ela. Depois, se eu tenho esse olhar do todo, né, se eu consigo pensar como artista, se eu consigo entender o que é a prática da produção, se eu consigo entender o que são as questões legais que envolvem o campo de produção, eu consigo me relacionar melhor com o campo. E eu consigo jogar por terra uma série de olhares que são, às vezes, cristalizados, e que não necessariamente correspondem a uma realidade, 100% de uma realidade, e eu consigo também construir uma prática quebrando, inclusive, com essas barreiras que a gente vai encontrar no próprio campo cultural. A gente vai achando as saídas. Né? Eu sempre falo que... Eu gosto muito de uma fala de um cara que chama Newton Menezes, uma das pessoas que eu entrevistei na época que eu fiz a minha pesquisa, que ele foi secretário de Fomento do Ministério da Cultura, na época acho que da Marta Suplicy ou da Ana de Holanda como ministra, e ele dizia o seguinte, que ele, inclusive, tem um livro sobre a Lei Rouanet, especificamente sobre ela, que é bem interessante. Ele dizia o seguinte, o problema não é a lei, o problema é o que a gente faz com ela. Essa fala dele me fez entender o que é a lei de verdade. Fala assim, espera aí, vamos sair desse lugar de só reclamar dela, né, para pensar o que é ela. Hoje eu digo, eu acho que ela é uma lei que traz um monte de problemas para o campo e que a gente vê nas falas, nas angústias das pessoas. Eu desenvolvo um projeto super bonito de teatro, eu desenvolvo um projeto super bonito de música, mas eu não consigo realizar, então para que ela serve? Né? Essa angústia que a gente tem. Mas a gente também tem que entender o que é a lei, para saber o que criticar dela e por onde lutar por uma mudança diante
desse cenário das políticas de cultura. Simplificando bastante, mas só para a gente entender, né, para eu justificar essa minha fala, a gente pensa a Lei Rouanet só por um braço dela, que é o do mecenato, que é aquele: eu desenvolvo o projeto, o Ministério da Cultura aprova, eu ponho esse projeto debaixo do braço e vou captar recurso. Esse lugar é o lugar que a gente mais conhece da lei, e é o que gera esses olhares desses conflitos que a arte tem com o próprio mercado. Porque é claro que, numa lei, né, como está pensado esse braço da Lei Rouanet, em que o patrocinador, que é o empresário, vai usar desse incentivo fiscal, e como retorno ele pode ter retorno de imagem, é claro que ele vai procurar por aquilo, até que o Rafael Maier comentou na palestra dele ontem, né, no começo da palestra, é claro que ele vai procurar por aquilo que dá maior visibilidade. E ele não está errado nisso se ele é um gerente de marketing. O gerente de marketing está pensando nessa gestão da marca, né, está pensando nesse retorno da marca. O que está errado é o que acontece que cria essa relação de dependência, que é isso que eu falo, é um braço da lei. Os outros dois braços da lei nunca funcionaram, quer dizer, um nunca funcionou direito, e o outro nunca nem funcionou. Porque a lei, quando ela é pensada pelo mecenato, que é a lógica do patrocínio, ela é pensada pelo Fundo Nacional de Cultura, que seria o que a gente chama de investimento a fundo perdido, que são investimentos em... os proponentes têm que ser instituições sem fins lucrativos e que tenham realmente projetos relevantes, que vão trazer algum retorno dentro do campo social para a localidade atendida, tem uma série de parâmetros. Esse dinheiro viria do próprio Ministério da Cultura, para os projetos analisados. Esse braço funciona, mas não tem transparência, por isso que eu falo funciona, ninguém sabe exatamente como ele funciona, ninguém sabe exatamente como é que são as aprovações, como é que é o trâmite, né? A gente não consegue visualizar isso dentro do mecanismo, né, funcionando, dentro do Estado funcionando. E a Lei Rouanet ainda tem mais um braço, que é o FICART. Esse nunca funcionou. O FICART seria um empréstimo a juros baixos para projetos culturais, para produtores culturais. Então, por exemplo, um musical, que tem, né, um grande musical, que tem uma grande chance de dar retorno financeiro, uma grande estrutura, ele poderia optar, e ele estaria melhor enquadrado, no FICART. Ele teria um empréstimo a juros baixos, ele retornaria esse dinheiro para o banco, mas com o movimento financeiro trazido por uma longa temporada, 8 meses, 1 ano de temporada, ele conseguiria ter base para a próxima produção. A gente conseguiria gerar no mercado uma autonomia. A gente hoje tem um mercado cultural absolutamente dependente desses mecanismos que a gente mesmo aponta o dedo e diz não funciona. Mas, ao mesmo tempo, a gente pouco consegue pensar como o mercado cultural reagiria se acabasse tudo, como a gente tem visto aí dentro das políticas atuais, várias vezes, esse movimento de parece que acaba e não acaba. Eu sempre falo que eu acho que a grande questão seria lutar por alterações na lei e lutar para que a lei funcione como ela é pensada, no mínimo. Isso é o mínimo. Né? Fazer com que funcione só esse braço do mecenato é voraz para o mercado. Porque é claro que se eu, que não sou ninguém, né, pensando no lugar da visibilidade pública, apresento meu projeto e concorro com, sei lá, sempre uso de exemplo, a Ivete Sangalo, é claro que a empresa que está fazendo marketing, mesmo que ela tenha que investir mais lá, ela vai ter retorno de isenção de imposto, é claro que ela vai investir lá. Então, fica essa lógica absolutamente voraz, né, dentro desse sistema. E tem uma porção de coisas que eu acho que são questões do mercado cultural que a gente tem que trazer. Dentro do campo das políticas públicas, olhar para essa lei é uma das nossas urgências. Mas tem mais coisas. A gente tem que olhar para o Ministério da Cultura e pensar como é que o Ministério da Cultura reduz, como por anos reduziu. A gente teve, durante a gestão do Juca Ferreira, uma mudança, Gil e Juca, uma mudança
clara nas práticas do Ministério da Cultura, mas ainda assim tímidas. Mas assim, como é que a gente pensa que o Ministério da Cultura se reduziu a uma lei? A lei era uma das práticas de gestão pública do Ministério da Cultura. Ela não poderia ser a única. E, por anos a fio, ela foi a única. Ela gera no país uma desigualdade dentro do campo da cultura que é absurda, mas que tem coisas para a gente pensar também aí dentro, para a gente não ficar só com o discurso oficial. O discurso oficial, trazido pelo próprio Ministério da Cultura, vai dizer para a gente, por exemplo, que precisa descentralizar o dinheiro no Brasil, porque a gente tem São Paulo e Rio que ficam com quase 80% do dinheiro total da União, do Ministério da Cultura. Ao mesmo tempo, você tem Roraima, Amapá, que não ficam com nem 1%. Então, completamente desequilibrada a distribuição do Ministério da Cultura. Porém, a gente tem que olhar para uma lei que está alinhada ao mercado, ao lugar da visibilidade, e vai entender por que está concentrado aqui. A questão é, o Ministério da Cultura, muitas vezes, acaba a análise dele aí. E aí a gente, como sujeito da prática cultural, a gente fala assim, espera aí, eu estou em São Paulo, mas eu não estou centralizando nada, eu não estou conseguindo captar, eu não estou conseguindo... Então, como é que eu sou vista como esse todo? Aí você vai olhar para o que acontece no Rio e São Paulo, você vai ver que desse valor, que é 80% do orçamento da União, quando distribuídos entre Rio e São Paulo, 70%, quase 70%, ficam na mão de 5 empresas. Então, há uma concentração dentro da concentração. São 5 empresas entre Rio e São Paulo, captando quase o montante todo do Ministério da Cultura. Aí você fala assim, então, espera aí, então não é Rio e São Paulo. A gente tem que olhar para os sujeitos, a gente tem que olhar para o que está acontecendo nesse cenário. Uma das empresas que está quase sempre na lista dos 5 é a Time for Fun, e eu trabalhei 2 anos lá e vi de perto também uma outra coisa que me fez largar esses olhares cristalizados que a gente tem para um campo. Eu falo que eu cheguei na Time for Fun em 2009 e nunca tinha assistido um musical. Fui parar lá. Demorei uns 15 dias para assistir o que a gente produzia, que era a Bela e a Fera, na época, a segunda Bela e a Fera. E aí, o dia que eu assisti, eu falei, meu Deus, é isso que a gente está fazendo aqui. Porque eu estava trabalhando feito louca, não conseguia ir lá na frente assistir. Mas eu entendi uma outra questão também, que a gente... às vezes, para a gente pensar todos esses lados, são produções de orçamentos altíssimos, mas que, mesmo assim, mesmo sendo uma das 5 maiores captadoras, em geral, pouca diferença, elas variam entre elas. Itaú Cultural, Time for Fun, esses são dados públicos, estão todos lá no site do Ministério da Cultura. Fundação Roberto Marinho, agora, nos últimos tempos, é que não está mais entre os 5, Aventura Entretenimento. Você vê que são todas dentro desse lugar, desse mesmo tipo de... desse mesmo lugar da produção. Mas eu percebi lá dentro uma coisa interessante também que me fez entender que assim são produções de orçamentos altíssimos e que não se bancam pela lei. Isso é um dado que é interessante. Às vezes, a gente, olhando de fora, a gente pensa, pô, os caras captam milhões e ainda cobram ingresso caro. Sou contra os ingressos caros. Mas entendi no processo que nem esses orçamentos milionários suprem o nível financeiro, o orçamento dessas produções. Que são absurdos. Se você pegar, tem um dado de uma reportagem que saiu, eu não lembro, foi um grande jornal, não sei se era Folha, Estado, há uns anos atrás, que dizia que o orçamento da família Addams e Rei Leão, somados, eram maiores do que todo o orçamento público do investimento em teatro das prefeituras do Rio e São Paulo. São 2 produções, são maiores, muito maiores do que o orçamento dessas 2 grandes cidades. Então, tem um monte de coisas para a gente pensar nesse lugar que são para a gente olhar para esse campo, pensando que as questões são muito mais complexas do que já parecem ser. E aí eu acho assim, eu vejo... Ontem eu gostei muito das falas de todo mundo,
Sou absolutamente... Tanto é que a gente faz um projeto de canal, que é um canal alternativo, de discussão na área da cultura, e absolutamente independente. Eu sou muito a favor dessas práticas que quebram com essas lógicas. Acho só que a gente não tem que se desconectar desse lugar, dessa discussão. A gente tem que se fazer presente. Eu estava comentando numa conversa de corredor que eu participo todo ano de um evento no Rio de Janeiro, que chama Seminário Internacional de Políticas Públicas. É um lugar que é um evento que é produzido pelo Itaú Cultural e pela Fundação Casa de Rui Barbosa lá. Vem gente de toda a América Latina, né, em geral, a maior parte. Às vezes vem de outros lugares, mas em geral é Brasil e os nossos vizinhos. E é aberto para estudantes, para pesquisadores, para pessoas no campo da gestão pública, para artistas. E sempre me incomoda muito a baixa adesão dos artistas. Eu vejo discussões, teatros, auditórios lotados, tem um auditório que tem uns 300 lugares, 400 lugares, lotado de gente. Eu não vejo a fala do artista. Acho que esse artista que está fazendo tem que começar a se pensar nesse campo maior, porque a prática dele depende desse lugar onde ele está inserido. E é muito interessante que a gente comece a assumir para a gente, vestir a camisa daquilo, que eu acho que é o que né, você, como artista, quando pensa a feira, está fazendo. Né, vestir a camisa e dizer assim, espera aí, não é só a minha prática em cima do palco. Essa prática, para ela acontecer aqui, eu preciso de uma série de outras coisas que estão para além disso. Eu preciso me envolver, porque essa voz em cima do palco é a voz que ganha projeção. Né? Então, ela tem uma responsabilidade enorme sobre isso. A gente não pode ficar na discussão só lá atrás. Né? Essas discussões, essas reflexões, ou esses lugares precisam ser trazidos para a cena, para frente, para que a gente possa pensar essa confusão toda, né, que é o campo da cultura, e para que a gente possa, daí sim, construir diálogos com o campo político, com o campo da gestão pública, inclusive, com o campo do empresariado. Achei interessantíssima a fala do Rafael Maier sobre aquele indicador que eles estão criando. Acredito, olhando para aquilo, falei, gente, é uma sacada, lógico, não é uma sacada à toa, vem de uma pesquisa importantíssima, dentro de uma instituição importantíssima. Mas eu vejo ali essa é uma opinião absolutamente pessoal, algo a longo prazo, porque precisa de uma mudança de cultura empresarial. E a gente sabe o quanto há uma resistência dentro desse lugar. Né? Então, assim, precisa existir, sem dúvida, isso não tira em nada o mérito desse tipo de trabalho e de luta, de resistência. Mas a gente também, além de olhar para lá, a gente precisa olhar para cá, para a ponta, para tentar justamente criar esses caminhos que consigam construir diálogos. Né? Fechando aí a minha fala, ele mesmo, Rafael, trouxe uma fala ontem, falando sobre a distância que existe entre quem produz e quem banca, né? Entre a empresa. Eu sempre falo disso, eu acho que existe, na verdade, um abismo, porque eu não posso chegar para um diretor de marketing, dentro dessa lógica, se eu estou entendendo o projeto como um negócio, né, onde vai ser veiculado, né, veiculada a marca e tudo. Não estou dizendo que isso é o ideal para a arte, né, estou dizendo que esse é o cenário que a gente tem. Eu não posso chegar lá e dizer para ele sobre o quanto meu projeto é relevante, quanto ele é importante, como ele vai mudar a vida dele, né, dela e daquela comunidade, quando o cara quer saber qual que é o valor que ele vai retornar em marca. Né? Então, precisa haver um entendimento do que deseja aquele e do que desejo eu para conseguir construir um diálogo possível. Senão, eu falo uma língua, ele responde outra, eu não entendo ele não me entende, acabou aí. Né? Então, a gente precisa entender tudo isso e a gente precisa criar caminhos. Caminhos é criar caminhos alternativos para a mídia, uma mídia que está também viciada dentro dessa lógica, né? Que promove o seu espetáculo, se você tiver alguém já de projeção, que reforça essa lógica toda. Então, criar caminhos alternativos para a mídia, caminhos alternativos para as viabilizações de projetos, para as captações, para as parcerias, ao mesmo tempo que a gente não deve negar esse lugar do que é o campo
oficial e lutar por ele, lutar por mudanças, sem necessariamente, de imediato, negar esse campo. A gente tem que entender para conseguir construir a crítica. Eu acho que é isso que é o importante. Dentro da minha trajetória, foi muito isso que me foi sendo os meus incômodos e que me foram levando a construir os caminhos que eu fui escolhendo traçar aí no decorrer. Bia, gente, não sou boba nem nada, né? Minha coprodutora maravilhosa. Mora comigo, Bia. Eu já vou abrir para perguntas. Na verdade, eu tenho muitas, tá? Eu vou começar de trás para frente, na minha linha. Eu estava aqui acompanhando com você 100%. Eu acho que claro, você disse exatamente isso. Meu intuito aqui é tirar um pouco da negligência, porque eu acho que é negligente o trabalho do artista que não detém, pelo menos, o básico desse conhecimento, sabe? É como eu dizer que, numa geração de 2017, eu não sei mexer no celular e eu tenho a minha idade. Ah, não, eu não sei nada de TI. Cara, você não sabe de TI, mas você mexe numa máquina. Você tem que saber ali, o mínimo de... Você tem um feeling disso, é intuitiva essa prática tecnológica que você tem todos os dias da sua vida. Você acessa o site, você sabe acessar um site, um iPhone, enfim, né? Então, a gente... É o básico, é como eu navegar num barco e não saber nem que sentido eu tenho que remar para ir para frente, sabe? Então, é exatamente isso. Agora, eu queria que você dissesse um pouquinho, para encerrar, a gente teve essa conversa ontem lá na mesa de negócios. Ontem a gente abriu a mesa de negócios, aí ficamos eu, a Bia e o Júlio, piriri, tererê, tererê, piriri, né? E a gente falou uma coisa eu tenho... A gente entende que muitas pessoas têm milhões de dúvidas com relação à lei, e eu acho que hoje ainda está um pouco mais fácil, porque a internet ajuda a gente muito, né? Eu queria que você dissesse um pouquinho do que foi alterado na lei, que a gente estava comentando disso lá na mesa de negócios, dessa alteração, o que você acha, sua opinião a respeito? Isso. Olha, eu acho que o que foi alterado não resolve o problema da lei. Cria outras questões, e eu acho que isso é muito difícil quando a gente está trabalhando com a cultura. Coisas que foram alteradas de forma geral. Acho que limitar o valor de ingresso é uma coisa positiva, porque, senão, a gente colocou tudo para o mercado. A gente costuma fazer uma crítica à Lei Rouanet, dizendo que ela é a lei mais neoliberal que a gente tem, porque o Estado se afasta da responsabilidade com a cultura. Cultura é um direito, está previsto na Constituição, e, por isso, o Estado tem uma obrigação com a cultura. Mas o Estado cria esse mecanismo de isenção fiscal, diz assim, resolvam. E, é claro, coloca na mão da iniciativa privada o direito de definir o que vai ser produzido dentro do campo da cultura no Brasil. Né? Esse afastamento do Estado é o que a gente vai falar criticamente sobre a lei, falar sobre ela ser uma lei neoliberal, né? É muito neoliberal dentro da lógica dela. Então, acho que, por exemplo, definir ingresso, valor de ingresso, né, limite máximo, é importante. Porque o primeiro... logo no começo da lei, primeiro, ela é para democratizar o acesso, e se eu coloco ingressos a preços altíssimos, eu não estou democratizando nada. E é o primeiro ou o segundo, né? Acho que que são duas coisas que eu acho que a lei precisa respeitar, que é essa questão, e a outra questão de que ela existe para fomentar a cultura brasileira, né? Isso é importante, não é para qualquer coisa. Agora, tem essa questão de começarem a avaliar se você já tem experiência como produtor, e aí acho que tem um monte de coisas aí que são, por isso que eu falo que é importante a participação do artista, como do produtor, como de todo mundo. Porque, senão, fica o campo da política pensando o que está acontecendo aqui embaixo, sem vivenciar aqui a prática, o chão. Né? Eu, na época do doutorado, viajei em tudo quanto é evento que eu podia sobre esses campos. Eu lembro que eu cheguei a um evento lá no Ministério da Cultura, numa época interessante ainda do Ministério, e que eu olhei a discussão, eles estavam falando sobre os caminhos das políticas públicas, e eu falei, gente, essas pessoas estão pensando cultura onde? Né? É lá de cima para baixo, sem entender nada, qual que é a demanda aqui de baixo, né? No sentido, o que a gente precisa de verdade.
Então, quando eu começo a dizer assim, você tem experiência? Você não, porque você vai ter que comprovar. Eu não estou resolvendo o caso da cultura. Eu estou detectando um problema, que, às vezes, tem muito projeto que é proposto por quem não tem possibilidade nenhuma de gestar o projeto, e aí eu estou inviabilizando a vida de quem tem possibilidade de gestar o projeto, mas, às vezes, está lá no seu primeiro projeto. Então, tem um monte de coisas aí que eu acho que é muito confuso, são muitas as alterações que tiveram, mas é uma coisa que vai... O que eu acho que a lei precisa? Há um tempo atrás, e aí com essa mudança de governo acabou essa discussão, há um tempo atrás estavam tendo... Inclusive, existe o projeto, e ele é bem interessante, estava tendo uma discussão sobre a alteração da Lei Rouanet, que ela se tornaria uma chamada procultura, que aí é um estudo ainda que foi por muitos anos, né, desenvolvido por muitos anos, e, na prática, na proximidade com o produtor cultural, com o artista, com consultas públicas, que é algo que a política precisa fazer. Ela não pode pensar a política lá em cima e não trazer para a consulta pública. Consulta pública é trazer para cá e falar, e aí, gente, o que vocês precisam? Né? Como é que vocês estão vendo? E levar em conta isso. O problema é que, por isso que eu falo que existe uma corresponsabilidade de todos os lados. A gente precisa participar. Né? Porque, senão, a consulta pública acontece com os mesmos sujeitos públicos que estavam lá em cima pensando a cultura. Né? Então, a gente precisa assumir para a gente, que é isso que eu acho. E a Procultura pensaria melhor, né, dentro de um projeto, a questão da descentralização, a questão do projeto com maior valor cultural, ter maior apoio do Ministério, o projeto, quanto mais comercial, menos apoio ele precisaria. Não é simplesmente por fazer um julgamento de valor, mas é justamente colocar dentro do lugar de tratar os diferentes como diferentes. Né? Não somos todos iguais. E a lei, do jeito que a gente tem ela hoje, e dentro das mudanças não foi previsto esse olhar para os diferentes, ela trata tudo como igual. Né? Pega circo, né? Pega o cirque e pega um circo de bairro. Eles não são iguais. Né? Pega teatro que acontece num teatrinho ali, né, pequenininho na Praça Roosevelt, ele não é igual ao Teatro Renault. Né? Eu não posso tratar como igual, eles não são. Mas a gente, enquanto estava entendendo modalidade artística, teatro, dança, a gente estava entendendo tudo como igual. Essa proposta de lei, que foi engavetada agora, né, que, na hora que foram pensar agora as mudanças, talvez, né, fosse interessante terem trazido à pauta. Mas a gente tem uma política de descontinuidade no Brasil. Né? Se você for olhar quantos ministros da cultura a gente teve desde que existe o Ministério da Cultura, é chocante. Né? E cada um que entra, às vezes, dentro do mesmo partido, destrói aquilo que o outro fez, né? pela prática política da descontinuidade. Se eu olhar lá a gestão, né, longa entre Gil, Juca, Ana de Holanda, Marta Suplicy, todos dentro, né, de um mesmo partido, isso não é uma questão partidária, existe para todos, para a gente falar de todos, mas você vai ver que existe uma descontinuidade entre a prática de cada um, né, de cada gestor, que é do campo político, que não é uma questão de outro, de um sujeito ou de outro. Isso é muito problemático para a cultura, ela precisaria desse lugar da continuidade. E aí, só fechar essa fala, quando a gente fala da gente conhecer, da gente entender o todo, eu lembro que, quando a gente estava lá no Cats, um dia, olhando aquela equipe, né, o Cats era uma das menores equipes que tinha, que era um espetáculo que exigia menos. Acho que tinha umas 70 pessoas. E, olhando aquela equipe, um dia, eles se preparando, pensei assim, gente, será que essas pessoas sabem o que o outro faz? Porque no teatro é básico, né? Você entender o que faz o iluminador, o que faz isso, mas 70 pessoas ali. Aí eu fui procurar saber, né? Aquela coisa de... E eu vi que, assim, os atores não tinham a mínima ideia do que faziam os técnicos. O cara é contratado para ser o cara da varanda. Sei lá o que faz na varanda. Não sei nem onde é a varanda no teatro. Aí eu comecei a ver isso. O que a gente começou a fazer? Olha que coisa... Né? Exigia nada. Começamos a fazer assim, vamos fazer visita técnica no teatro para os próprios atores e técnicos, para um entender o que o outro faz.
E foi uma época muito interessante, porque assim, livre, ninguém era obrigado a nada, mas aí você vê muito característico quem é que se envolve, né? E o quanto muda. Isso foi uma fala muito interessante de muitos atores. Dizer assim, nossa, pela primeira vez eu entendi o que é essa equipe, porque a gente só entende um monte de gente, rolando para lá e para cá, cada um com o seu horário, né, com o seu cronograma, e a gente não sabe. Né? E quando você anda, você sobe lá naquele teatro, lá em cima, vê o tamanho desse teatro. Aí você começa a entender uma porção de coisas. Muda a tua prática como ator, né? A tua prática como produtor, a tua prática como técnico. E olha que coisa básica. Isso é uma coisa que 10 minutos da vida de quem se dispunha a fazer. E que muda tudo. Né? A gente tem, na verdade, que se dispor, acho que dentro dessas questões. Inclusive, a nossa palestrante de hoje, a Luanda, Luanda Scandura é a atual produtora da Time for Fun, vai falar também à noite. Gente, eu estou super estourada de horário, dá para ficar com ela aqui o dia inteiro, eu ia amar. Mas a Bia está com o stand lá fora do Diversão e Arte. Você vai passar o dia aqui? Vai passar. A parte do dia. Até agora, umas 4, 5 horas, ela vai estar no stand do DIA. Se vocês têm dúvidas, se vocês são atores e querem produzir, estão com curiosidade, se vocês já são produtores, acho que é legal. Aborda a Bia, ela é maravilhosa, super acessível e assim, eu não preciso nem dizer o quanto de conhecimento essa mulher tem, né? Ela aqui deu um show, obrigada, Bia. Imagina, Bia Ramstaller! Uhul!